Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje é dia de relembrar os super amigos e conhecer algumas curiosidades muito legais sobre esse desenho. Afinal de contas, falou em super amigos, falou em diversão, falou em um dos desenhos mais queridos de todos os tempos e que fez muita criança de antigamente gostar demais de colecionar quadrinhos da DC Comics e querer os bonequinhos dos Super Powers da Estrela como se a própria vida dependesse disso. Então, se vocês gostam de super amigos e querem relembrar muita coisa boa, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, tu tá atrasado pra escola! Primeira curiosidade. E a DC Comics, desde o início da sua criação, sempre fez parceria com estúdios para levar os seus personagens mais queridos para outras mídias. Foi assim com as clássicas aventuras do Superman dos irmãos Fletchers lá dos anos 40, na época em que o herói não voava, mas apenas dava saltos gigantescos por cima de prédios, e depois disso nos anos 60, com uma nova parceria com os estúdios Filmation do Lou Scheimer, com novas aventuras do Superman e desenhos individuais de heróis como o Aquaman, o Flash, o Átomo, o Lanterna Verde e também o Gavião Negro. Além disso, para fechar a fatura, toda essa galera se juntou e foi lançado o desenho da Liga da Justiça, uma equipe criada poucos anos antes nos quadrinhos da DC. Justice League of America. E para finalizar de verdade, a Filmation ainda faria um desenho muito divertido com as aventuras dos Jovens Titãs e também um com a dupla Batman e Robin. Eu tenho que acertar esta laçada em cheio. Lá vai! De aço! Oh, solte! Me liberte nesse instante! Temos que arranjar um novo ninho para o pinguim se acomodar. Estou de acordo! Um ninho sim, mas com grades! E quando parecia que a parceria da Filmation com a DC iria continuar de forma exclusiva, em 1972, o Batman e Robin aparecem como convidados em uma aventura junto com Scooby-Doo e o resto da galera da Mistério S.A. E como o Scooby-Doo era a estrela maior da Hanna-Barbera naquela época, parecia que a DC Comics queria ampliar ainda mais os horizontes e deixar os seus heróis ainda mais relevantes para a criançada. E foi assim, como quem não quer nada, que em setembro de 1973 estreou no canal ABC o desenho animado Super Friends, conhecido aqui no Brasil como Os Super Amigos. Esta é a grande sala da justiça, onde se reúnem os maiores heróis do mundo, tendo estes criado a maior legenda do universo. Sua missão: lutar pela justiça, combater o mal e servir toda a humanidade. E como a própria abertura já mostrava, a Hanna-Barbera, através dos traços do lendário Alex Toth, trazia para a televisão uma versão mais ingênua da Liga da Justiça, com os medalhões Superman, o Aquaman, Batman e Robin, além da Mulher Maravilha, que até então permanecia inédita nas animações. E para deixar tudo com a cara mais Hanna-Barbera ainda, foram introduzidos os irmãos Wendy e Marvin, junto com o cachorro Wonder Dog, que ficou conhecido aqui no Brasil como o Super Cão. E ter um cachorro na Liga da Justiça, por mais que isso nunca tenha acontecido nos quadrinhos, era a cara da Hanna-Barbera, diz aí. Segunda curiosidade. Vocês sabiam que o desenho dos Super Amigos ficou no ar entre 1973 e 1986, obviamente lá nos Estados Unidos, o que provou que essa parceria entre Hanna-Barbera e DC Comics foi mais do que acertada. Só que apesar disso, nem tudo foram flores e a primeira série, por incrível que pareça, não fez o sucesso esperado e foi cancelada com apenas 16 episódios que foram reprisados depois entre 1974 e 1976. Só que foi justamente nessas reprises que o desenho voltou a ficar relevante. Alguns dizem porque estava sendo reprisado em vários canais lá dos Estados Unidos, outros dizem que era o sucesso do Homem de 6 milhões de dólares e também da série live action da Mulher Maravilha, não se sabe ao certo, mas Super Amigos voltou a ficar relevante e foi assim que em 1977 a Hanna-Barbera lançou o desenho
The All New Adventures of Super Friends Hour. E aí não parou mais. Depois disso, a coisa toda caiu no gosto da criançada e foi evoluindo conforme as crianças cresciam e novas apareciam. Então, a gente teve temporadas muito diferentes, como foi o caso de Challenge of the Super Friends, The World Greatest Super Friends, voltando às origens depois com a temporada Super Friends e as aclamadas temporadas Super Friends, The Legendary Super Power Show e The Super Power Team Galaxy Guardians, mostrando que os super amigos evoluíram de super-heróis com aventuras curtas e ingênuas até chegar a uma grande formação de heróis enfrentando vilões como Darkseid, com direito à morte do Superman e tudo mais. E com isso, o desenho chegou à incrível marca de 93 episódios, que aqui no Brasil começaram a ser exibidos em 1975 pela Rede Globo. Ficou muitos anos na emissora, depois foi parar no SBT e depois, claro, em canais como Cartoon Network, Toonami e o Tooncast. Amanhã, incríveis brincadeiras e desenhos super animados no Show da Xuxa. Janjão e Pequeno, Pernalonga, a turma do Scooby-Doo, Super Amigos, Os Flintstones, Escola de Heróis, Homem-Pássaro, Mickey e Donald e a Princesa do Poder, She-Ra. Show da Xuxa, amanhã, 9 horas. Terceira curiosidade. E sabiam que foi em Super Amigos que o Batman teve pela primeira vez a sua origem mostrada em uma mídia diferente dos quadrinhos? E isso aconteceu no episódio 89, o quarto da temporada The Super Power Team Galaxy Guardians, na história The Fear, conhecida como O Medo aqui no Brasil, quando os Super Amigos enfrentaram o Espantalho e o Batman é atacado com o gás do medo, tendo uma alucinação com a morte dos pais dele e também depois contando a origem para o resto dos heróis. Oh, cuidado! Isto é um assalto. Me dá sua bolsa aí, dona. Essa não! Fazendo jogo duro, é? Tire suas mãos de minha esposa. Cuidado! Ele tem uma... E dá pra dizer que esse episódio, assim como o episódio da suposta morte do Superman, foram histórias fora da curva para aquele tempo. Olha, tinha um clima bem dark, apesar de não mostrar em loco a morte dos pais do Bruce Wayne, eu garanto, deixou muita criança de pelo arrepiado. Outra curiosidade desse episódio é que, assim como aconteceu com as duas últimas temporadas do desenho lá nos Estados Unidos, o Batman foi dublado por ninguém menos que o grande, olha só, Adam West, mais do que conhecido por ter vivido o herói na famosa série live action dos anos 60. Quarta curiosidade. Bom, todo mundo deve se lembrar do desenho do Homem Borracha, que ficou conhecido aqui no Brasil como o Homem Elástico quando passou na manchete, gerando uma confusão bem grande na cabeça da criançada que conhecia o verdadeiro Homem Elástico dos gibis da Liga da Justiça. Diretamente das histórias em quadrinhos, apresentamos a vocês um dos mais espetaculares super-heróis, o Homem Elástico. Ele vira mola, ele se estica, ele voa. Preparem-se, pois há diversão para todos. Nas aventuras espetaculares do Homem Elástico. Vocês vão se divertir, meus amigos? Os mais antenados também devem saber que esse desenho do Homem Borracha foi produzido pela Rub Spears Productions, então o que ele teria a ver com os Super Amigos da Hanna-Barbera? Bom, nesse caso pouca gente deve se lembrar, mas o Homem Borracha apareceu para dar literalmente uma mãozinha pro Superman no terceiro episódio da primeira série dos Super Amigos e, apesar de ter aparecido bem pouco, chamou a atenção da criançada nas reprises que o desenho teve nos anos seguintes. Com isso, a dupla William Hanna e Joseph Barbera, que eram parças, eram faixas do Joe Ruby e do Ken Spears, ajudaram que o herói ganhasse desenho próprio já a partir de 1979. Desenho que, aliás, vamos combinar, era querido demais por qualquer brasileirinho que viveu os anos 80, diz aí. Quinta curiosidade. E quem também quase virou spin-off dos Super Amigos foram os Novos Titãs, já que em 1983 os jovens heróis eram mais do que sucesso nos quadrinhos com histórias criadas pela dupla Marv Wolfman e George Pérez, o nosso eterno George Pérez. Inclusive, os dois artistas tiveram várias reuniões com o pessoal da Hanna-Barbera e ajudaram até a desenvolver o visual HB dos Novos Titãs.
Então, a gente teria o Ciborgue, a Ravena, o Mutano, o Kid Flash e a Moça Maravilha, assim como era nos quadrinhos da época. Já o Robin, como estava nos Super Amigos, estava ocupado ajudando o Batman, ele seria substituído por um herói novo chamado O Protetor. Inclusive os Novos Titãs da Hanna-Barbera foram testados em um comercial feito para televisão, onde apareciam conscientizando a criançada contra o perigo das drogas. Depois disso, misteriosamente, o projeto que já estava bem adiantado foi simplesmente abandonado. O próprio Marv Wolfman, que era o argumentista dos quadrinhos, já comentou em algumas entrevistas que até hoje não sabe o motivo do cancelamento do projeto, mesmo já estando bem avançado na pré-produção. E aí, eu quero saber de vocês, acham que essa foi uma bola fora da DC Comics e da Hanna-Barbera, ou realmente o desenho não daria certo? Comenta aqui. Sexta curiosidade. E olha só que louco, os Super Amigos, apesar de serem a versão animada da Liga da Justiça, também fizeram o caminho inverso e foram parar nos quadrinhos. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos entre 1976 e 1981, quando a DC Comics entregou a equipe animada aos cuidados da dupla de artistas Nelson Bridwell e Rick Strada. As aventuras em quadrinhos reproduziram bem o clima de festa da televisão e até conseguiram dar um bom background para heróis exclusivos do desenho, como era o caso dos irmãos gêmeos Zan e Jaina. Já aqui no Brasil, como o desenho era sucesso absoluto na Globo, a editora Ebal lançou 38 edições mais um almanaque no Capricho, e isso entre 1978 e 1982. Teve até direito a peleia contra uma versão malvadona do Herói Fantasma, com direito a bigode do Dick Vigarista e tudo mais, como aconteceu na segunda edição do gibi. E olha, o nome Super Amigos era tão forte nos anos 80 que não parou por aí. Quando os heróis da DC Comics foram parar na editora Abril, a nova casa aproveitou o nome Super Amigos e lançou uma série lendária que durou 44 edições e trouxe aventuras de inúmeros heróis da DC que não tinham gibi próprio aqui no Brasil. E eu garanto, qualquer um que viveu os anos 80 até os anos 90, em algum momento deu uma folheada num gibi desse, diz aí. Sétima curiosidade. O desenho dos Super Amigos, além de mostrar os medalhões da DC Comics, também deu espaço para diversidade de povos, trazendo novos heróis exclusivos para a televisão. Como foi o caso do El Dorado, representante dos latinos, o chefe Apache, representante dos índios norte-americanos, o herói asiático Samurai, vindo diretamente do Japão, e o Vulcão Negro, representando os afro-americanos, assim como foi o caso do Ciborgue, que já fazia sucesso nos quadrinhos da DC Comics. Mas um terrível acidente danificou a maior parte do seu corpo. Felizmente, o pai de Vicky era um gênio da cibernética e salvou a vida do seu filho, substituindo as partes feridas por componentes robóticos. E como deu pra ver nessa cena, outro herói novato que ganhou espaço no desenho animado foi o herói Nuclear. E o Nuclear era um herói cheio de atitude e que foi criado em 1978 lá nos Estados Unidos com o nome original Firestorm. E logo nos anos seguintes se tornou um grande sucesso editorial, sendo também introduzido no desenho que, olha, mais curioso ainda, chamava o herói de Tempestade na nossa dublagem. Outro caso bem curioso é o da heroína He-Man, a Garota da Selva, que foi criada em 1904 pelo autor William Henry Hudson para o livro Green Mansions, livro esse que inclusive foi adaptado para os cinemas em 1959, sendo estrelado pela grandíssima Audrey Hepburn. Bom, a gente está falando da He-Man, que é uma personagem literária. O que ela tem a ver com os Super Amigos? Acontece que em 1975, He-Man, a Garota das Selvas, ganhou uma adaptação em quadrinhos quando foi licenciada para DC Comics e apareceu em 7 edições lançadas pela editora. Sabe-se lá por quê, ou pelo simples fato de ainda terem os direitos, a DC Comics cedeu para Hanna-Barbera a heroína e mesmo tempos depois do cancelamento do gibi dela, apareceu em 3 episódios ajudando os Super Amigos. Depressa, Robin, bate paraquedas. Certo, Batman. Teremos de construir outra ponte e rápido. Derrube esta árvore agora e depois jogue-a sobre a ravina. E como última curiosidade, a gente tem que falar a verdade. A He-Man é bem pouco conhecida de nós brasileiros, já que ela só apareceu por aqui algumas poucas edições que foram lançadas pela Ebal esporadicamente entre 1975 e 1983.
ficando conhecida como He-Man, a princesa das selvas. Oitava curiosidade. E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar dos vilões. Eu acho que vocês concordam comigo que a principal ameaça para os Super Amigos foi o vilão Darkseid e a galera de Apokolips. Mas os preferidos eu acho que era a galera da Legião do Mal, um bando de atrapalhados que eram liderados pelo Lex Luthor. Afinal de contas, os caras tentaram inúmeras vezes se dar bem pra cima dos Super Amigos, mas acabavam sempre se lascando e terminando o episódio do dia com a cara amassada, como se tivesse apagado fogo com tamanco nas fuças deles. A Liga da Justiça da América frente à Legião do Mal. Este é o desafio dos Super Amigos. O desafio dos Super Amigos. E talvez tenha um motivo para esse azar, isso se vocês acreditarem em números. Tudo porque os gênios do crime resolveram se reunir com um número de 13 vilões, sendo eles o próprio Lex Luthor, o líder da trupe que tinha ainda o Capitão Frio, o Solomon Grundy, o Bizarro, Charada, a Raia Negra, Homem Brinquedo, aliás o meu preferido, o Brainiac na versão Alien Verde, o Sinestro, o Gorilla Grodd, a Giganta e por último, mas não menos importante, o Espantalho. Todo mundo também deve concordar que nos quadrinhos essa galera dava trabalho para os heróis, mesmo agindo individualmente, e alguns eram até bem sinistros, como era o caso do Espantalho e do Solomon Grundy. Então, a Hanna-Barbera reuniu essa galera no número de 13 vilões para divertir a criançada, tentando fazer frente com os Super Amigos. Aliás, outra coisa muito legal da Legião do Mal era o QG deles. Praticamente um capacete gigante do Darth Vader enfiado no meio de um pântano dos Estados Unidos. Mas e aí? Será que o azar desses vilões foi ter se reunido no número de 13 ou eles já estavam fadados ao fracasso? Comenta aqui pra gente dar umas risadas. E uma última dica, se vocês gostam de Super Amigos e querem mais, tem um vídeo aqui no canal que fala tudo sobre a coleção dos Super Powers e que, vou dizer, tá completinho e quem curte brinquedos, olha, vai se divertir de monte. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like felpudo pra gente e também compartilha. Se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e também conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.